Gente, falando bem sério, quem acha isso normal, eu sugiro terapia. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. Bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vim comentar sobre problemáticas de alguns livros famosinhos. Mas antes de começar, não se esquece de já se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, deixar o like também e ativar o sininho de notificações para receber os novos vídeos, por favorzinho, que assim você ajuda muito no crescimento e divulgação do canal. Acompanhar o canal nas outras redes sociais também, o Instagram, que é @estantecósmica, e o Scooby, que é @Maiara Miranda, por lá a gente acaba ficando mais próximo. Lembrando que todos os livros que eu citar aqui nesse vídeo vão estar listados na descrição, também com o link de compra e com o link geral para Amazon. E comprando através desse link, você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E para quem gosta de comprar livros ou qualquer coisa com cupom de desconto, eu indico o site Cuponomia, que é um site que mostra pra gente os cupons disponíveis em mais de 2.000 lojas. A gente pesquisa o nome da loja e ele mostra os cupons que tem e também as regras pra gente poder aplicar. E é um site que também dá cashback, ele devolve pra gente uma porcentagem do dinheiro que a gente gastar. Então vale muito a pena, eu vou deixar aqui na descrição o link do site e se inscrevendo por esse link você já ganha R$5. Bom, vamos começar. Como eu disse, eu vou comentar sobre algumas problemáticas, algumas questões bem erradas que foram colocadas em livros que são bem famosinhos. Muita gente conhece, muita gente lê, mas acaba que não é tanta gente que sabe dos problemas que esses livros têm. Que às vezes a gente lê e não percebe essas problemáticas, por isso é importante a gente procurar a opinião de outras pessoas. Assim, não é porque o livro tem coisas erradas que a gente não pode gostar dele, né? A gente só não pode passar pano pra isso. Então eu não vim aqui falar mal do livro, sabe? Só vim comentar sobre isso. Mas tem livro que eu vou falar mal sim, porque tem livro que não tem como. O veneno chega e escorre aqui, ó. Enfim, por favor, não me cancelem. Comentem aqui embaixo as percepções de vocês de quando vocês leram esses livros. E quando eu for falar do livro, eu vou primeiro dar uma breve sinopse, depois eu falo minhas opiniões e depois eu falo sobre a problemática. E o primeiro livro que eu vim falar pra gente não passar pano é Jogador Número 1, do Arnold Klein, que é um livro de ficção científica, inclusive é o favorito do Geek Freak, foi com ele que eu peguei a recomendação, né? Jeff, você jurou. Que se passa em 2040, mas é assim, a Terra já tá totalmente destruída, sabe? É um mundo bem distópico. O meio ambiente já tá todo degradado, eu acho que não existe mais fonte de energia, tem uma guerra com isso. Não tem mais lugar pra casa, tipo, as casas têm que ser uma em cima da outra, enfim, tá o mundo todo fodido. E aí as pessoas, elas passam muito mais tempo em uma realidade virtual, é tipo um jogo de videogame, onde as pessoas podem trabalhar, podem comprar coisa, pode viver. Então a gente acompanha esse personagem principal, que ele estudava numa escola dentro dessa realidade virtual. E aí tudo começa quando o cara que criou todo esse jogo, que é um cara, tipo, podre de rico, ele morre e deixa um vídeo falando que ele fez uns desafios, umas coisas bem doidas, e quem conseguisse vencer os desafios, não sei o que, passar as provas, ia ser o herdeiro desse jogo, ou seja, a pessoa ia ficar podre de rica também. E aí começou essa caça, né, que todo mundo começou a procurar o que ele tava falando, como eram esses desafios, mas meio que ninguém conseguia encontrar. Então se passaram 5 anos disso, até que esse garoto que eu comentei, esse personagem principal, ele encontra a primeira pista. E aí o livro tem essa vibe bem frenética, sabe, é desafio, é perseguição, é um monte de coisa doida acontecendo, mas acabou que eu não gostei tanto do livro por motivos de... Esse criador do jogo, ele cresceu nos anos 80, então tudo tem referência dos anos 80. Mas eu não acho nem que pra quem era dos anos 80 ia gostar, porque era referência demais. Chegava uma hora que cansava de tanta referência. Eu também achei os desafios um pouco... Ai, sei lá, não gostei muito dos desafios. Eles não tinham que usar lógica. Era pra você ser obcecado com os anos 80 e decorar tudo. Você não tinha que usar sua lógica, não tinha que pensar em nada. E eu achei que o final foi muito conveniente. Aquilo que aconteceu nunca aconteceria. Assim, naquele ponto, eu já tava lendo, tipo, ok, sei. Não faz mais sentido a partir dali. Me incomodou também esse fato de ter construído essa ambientação sobre guerra, fome e desemprego no mundo, mas, sabe, não tem uma reflexão sobre isso, não tem nada. Agora eu vou comentar sobre a problemática. Não acreditei nem que eu tava lendo aquilo. Sorte que eu tava lendo numa leitura coletiva e a gente começou a debater sobre, porque senão eu ia pensar que era coisa da minha cabeça, que eu que tava ficando doida, porque não é possível que o autor botou isso no livro. Que assim, esse personagem principal, ele começou a conversar com uma garota aí nesse jogo, e ele tinha muito receio dela ser tipo um velho fingindo que era uma garota, um pedófilo, um pervertido, sei lá. Só que ele simplesmente perguntou assim: tem certeza que você é garota, que você nasceu sendo uma garota, que você não fez uma cirurgia de mudança de sexo? Oi? Sabe, o que foi isso? O que foi isso? Eu nunca vi o autor se pronunciar sobre. Se alguém sabe, por favor, deixa aí nos comentários. E, na verdade, eu nunca vi nem ninguém comentar isso quando vai falar desse livro. As únicas pessoas que comentaram isso comigo foi o pessoal da LC mesmo. E por isso que eu até achei que eu que tava ficando doida e tinha entendido alguma coisa errada. Pior que o autor ainda no final, tipo, o livro não tem nenhuma representatividade. E ainda tem esse cara sendo super transfóbico. E aí no final o autor decide botar lá uma representatividade que foi tão forçado, que se forçasse mais, cagava na calça. Enfim, é por isso que eu não gostei desse livro. Não recomendo pra ninguém.
O próximo livro que eu vou discorrer um veneno sobre é Um Caso Perdido da Colleen Hoover, um dos livros favoritos de uma das minhas autoras favoritas. Sim. Aqui a gente acompanha a Sky, que ela tem alguns hábitos meio reclusos por conta da mãe adotiva dela. A mãe dela não deixa ela ter celular, nem ver TV, nem ir pra escola. Ela estuda em casa, mas aí como é o último ano dela, ela conseguiu convencer a mãe dela a deixar ela ir pra escola. E ela odeia a escola. No começo do livro a gente só vê ela se desapontando com a vida do ensino médio, mas aí lá ela conhece um garoto que é bem estranho. Parece que eles já se conhecem, mas eles não se conhecem. E esse garoto faz despertar umas memórias nela bem estranhas, que ela nem lembrava mais. Eu acho que é isso que eu posso falar da sinopse, porque é muito bom esse livro pra gente ir descobrindo aos poucos. Ele tem um monte de reviravolta, um monte de coisa bem chocante. Essa sinopse parece muito bobinha, por isso que eu comecei esse livro achando que ia ser qualquer coisa, mas eu me surpreendi muito. E é um livro viciante, a narrativa é fluida, a história é muito única. Só que esse livro... Vamos começar falando das problemáticas da Colleen Hoover, né? Porque assim, todos os livros da Colleen Hoover, apesar de eu gostar muito, sempre tem alguma coisa errada que tá sendo normalizada, protagonista muito padrãozinho, mas eu acho que a problemática desse livro aqui, dos livros que eu li dela, é o pior, porque vou começar falando umas coisas que me incomodaram que não tem a ver com a problemática ainda. Aqui reforça muito aquele estereótipo de loira burra. A protagonista tem um amigo que é aquele gay chaveirinho, que é o estereótipo mais ridículo que existe. E o relacionamento desse livro é muito tóxico, é muito abusivo. E eu achei que o livro fosse tratar sobre isso em algum momento, sabe? Só que não. Gente, a autora simplesmente deixou esse relacionamento terrível, como se fosse normal, e não comenta nada sobre. Se em algum momento ela tivesse botado um problema, tipo, olha, um relacionamento assim não é saudável, não é bom, não aceite. Mas em nenhum momento ela colocou, ela só deixou lá, tipo, ai, normal, ele tava passando por uns problemas, sabe? Isso justifica muito. Gente, a protagonista já falou que tava com medo dele, que, tipo, ele tinha dupla personalidade, uma que era totalmente agressiva, que ela até ficava assustada, que ela nem reconhecia quem ele era quando ele ficava, assim, agressivo. Ai, gente, não tem como passar pano pra esse casal. O Holder foi um bosta nesse livro, e eu não gosto dele por causa disso. Ai, agora vamos falar de um que eu li só pra poder falar mal com propriedade. O Do Que Eu, o primeiro da série dos Bridgertons, da Julia Quinn. É um romance de época, é assim, ele foi escrito nos anos 2000, mas ele se passa em 1800 e tarará. E aí a protagonista, a Daphne, ela tem tipo 20 irmãos, mentira, são 8, e aí a mãe tá maluca pra casar cada um. Eu não sei explicar esse livro sem dar uma sinopse muito boba. Assim, cada irmão tem nome que começa com uma letra do alfabeto. O mais velho começa com A, aí vem com B, C, D, que é a Daphne, e vai até o H. E a Daphne é a garota mais velha, por isso que a mãe dela tá querendo casar ela logo. Só que por ela ter muitos irmãos e irmãos mais velhos, ela acha que todo cara vê ela só como amiga. E aí ela tá com esse problema pra arrumar um casamento, porque ela não tem muitos pretendentes, né? E aí chega um duque, que não quer casar de jeito nenhum. Só que por ele estar solteiro, e por ele ser um duque, ele começa a ser, tipo, muito perseguido pelas mães e pelas debutantes. E aí ele faz um combinado com a Daphne pra eles fingirem que estão se cortejando, só pras mães pararem de encher o saco do duque e pros caras começarem a dar atenção pra Daphne. E esse foi um livro, como eu disse, que eu li só pra poder falar mal, então eu já comecei lendo com expectativa baixa, só que ele conseguiu ser pior do que eu esperava. A única parte legal desse livro foi a relação dos irmãos, que é bem engraçada, bem divertida, disso eu gostei. Só que eu, pelo menos pra mim, o livro foi muito arrastado, eu não conseguia ter vontade de ler. Os capítulos são imensos, gente, o capítulo é enorme. E eu acho que o livro não foi pra mim, eu achei chato, nada me cativava nessa história, só que isso é mais uma opinião pessoal mesmo. Agora, as problemáticas desse livro... Vamos começar que a série inteira é problemática. Cada livro tem a romantização de alguma merda diferente. E pior que tem gente que defende falando, ai, mas é a vida real, os homens na verdade são assim. Meu bem, que realidade é a tua? Eu, hein? E porque acontece na vida real significa que é bom, que tá de boa, que tem que aceitar? Gente, falando bem sério, quem acha isso normal, eu sugiro terapia. E nossa, me incomodou tanto também que a mulher botou tantas vezes débil mental. Era toda hora, tipo, você acha que eu sou uma débil mental? Nossa, você é débil mental? Nossa, parece um débil mental. Garota! Ai, sem condições, gente, esse livro, sem condições. E quem for falar, ai, mas na época era assim... Você viveu em 1800? Se você não viveu em 1800, o seu argumento tá automaticamente anulado. E ó, eu falei um monte de coisa e ainda nem cheguei na problemática real desse livro. O que acontece nesse livro, gente? A Daphne, ela estupra o Duque. Eu não consigo nem acreditar, sabe? O que se passava na cabeça da autora pra ela colocar isso no livro? E o Duque comenta que ele se sentiu privado dos direitos, se sentiu sem poder de escolha, se sentiu violado. Não tem como você ler isso e não achar que é um estupro. Eu já vi gente defendendo, falando que não tinha nada a ver, não era um estupro, não. Ah, gente... Para, né? Enfim, próximo livro da lista do ódio, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, do Benjamin Sainz. Eu não odeio esse livro, tá? Falei brincando, eu gosto sim. É um livro muito bom, só que tinha que ter essa problemática, né? O autor tinha que conseguir estragar o livro de algum jeito. O livro é narrado pelo Aristóteles, o Ari, que é um adolescente que não tem muitos amigos, até que ele conhece o Dante. E logo que eles se conhecem, eles formam um laço muito forte, sabe? Eles têm essa conexão, essa amizade. Mesmo um sendo o oposto do outro, eles se entendem, eles se completam. E essa amizade é muito importante pros dois, para o autodescobrimento deles, porque
Porque como eles são adolescentes, eles ainda estão se descobrindo, entendendo eles mesmos e entendendo a relação deles com o mundo. E por isso é um livro bem bacana, a narrativa é muito boa, muito fluida, os personagens são bem legais, a relação deles é muito fofa e a gente acaba se apegando a eles e a essa história. Mas o autor conseguiu estragar isso com a transfobia que tem nesse livro. Assim, houve uma situação transfóbica que aconteceu, uma pessoa trans foi assassinada e o autor ele não discorreu sobre isso, não teve uma reflexão, uma discussão, foi como se ele tivesse passado por cima, sabe? Inclusive quando os personagens comentam sobre isso que aconteceu, eles se referem a personagem trans com os pronomes errados e ele nunca se posicionou sobre isso. Ele vai lançar agora a continuação desse livro e talvez nesse novo livro ele problematize o problema. Como eu tô falando de 5 livros, eu não tô me prolongando pra falar sobre as problemáticas, mas tem um vídeo aqui no YouTube que ele explica melhor essa questão desse livro e também tem uma Bookstan trans comentando sobre, por isso é importante a gente assistir e eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. E o último livro que eu venho comentar aqui no vídeo é Confissões, da Kanai Minato, que é o livro da história de uma vingança. Uma professora tá dando um discurso, porque vai ser o último dia de trabalho dela. A filha dela de 6 anos acabou morrendo num acidente na escola onde ela trabalhava e por isso ela achou melhor se afastar do cargo, mas aí nesse discurso em que ela tá se despedindo dos alunos, ela acaba revelando que na verdade não foi um acidente, a filha dela foi assassinada por alguns dos alunos da turma e ela já planejou uma vingança. Sim, é uma coisa bem doida e a narrativa desse livro é bem diferente e eu gostei bastante disso, porque no começo a gente tem um discurso, né, o discurso toda a fala da professora, mas a gente também tem um trecho de diário, carta, um post no blog. São tipos diferentes de narrativa e cada narrativa é de um personagem. No começo é da professora, mas aí tem de outro aluno, de outra aluna, de uma pessoa lá. E é bem interessante a gente acompanhar todos esses pontos de vista de maneiras diferentes. Ainda mais porque a escrita da autora é muito boa e bem envolvente. Mas essa foi assim, a única coisa boa do livro, assim, eu já não tava gostando do livro porque ele não consegue ser crível. Sabe aquelas séries da Netflix, tipo Os 13 Porquês, Riverdale, Elite, que acontece um assassinato e a gente descobre que todo mundo naquela escola é fudido e todo mundo começa a matar todo mundo? É assim esse livro. Assim, acontece um assassinato, a gente pensa tipo, caramba, mas aí começa a acontecer um assassinato a cada semana. Aí não tem como levar a sério, sabe? E esse livro também, ele reforça alguns estereótipos. Assim, a autora quis colocar isso justamente pra mostrar como é o preconceito com essas pessoas e tal, só que do jeito que ela colocou, ela não tá denunciando o preconceito, ela tá colaborando com o preconceito. É umas frases tipo, ai, não pode ter uma aberração, tipo, uma pessoa LGBT dando aula. Ai, não pode ter uma mãe solteira dando aula. Ai, como ela é mãe solteira, achei que a filha dela fosse estar toda largada. Mas o pior é sobre o HIV, que aí é a vingança da professora e aí a gente já entra na problemática do livro. Ela fez um discurso só pra falar que a pessoa que tinha o vírus HIV ia morrer. Sei lá, gente, ela falou tanta desinformação. Tudo que a autora colocou nesse livro só corrobora para as pessoas pensarem mal sobre quem tem HIV. Na real, ela nunca se referiu como HIV, só AIDS. As pessoas agiam como que se você tocasse numa pessoa que tinha HIV, você já ia contrair o vírus. Aliás, nem HIV, né? AIDS, como a autora quis colocar. Por isso eu fiquei muito irritada com essa vingança. Que coisa ridícula, né? Enfim, gente, esses são 5 livros que eu não vou passar pano. Não que tenha sido só esses que tenham problemática, né? Então, sei lá, se vocês quiserem eu posso trazer uma parte 2 com outros livros. Deixa aqui nos comentários um livro que você já tenha lido, que tem uma coisa bem errada que você não vai passar pano. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.